Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. É isso mesmo, esse vídeo é para o pessoal do sexto ano A, B, C e D e esse é um vídeo de geometria. Nesse vídeo a gente vai fazer uma revisão de geometria. Espero que vocês prestem bastante atenção no vídeo, procurem tirar dúvidas. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, apertar o sininho para receber notificações e principalmente se vocês tiverem dúvidas, comentem! Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer uma revisão de geometria, tá? Uma importante revisão de geometria. E nessa revisão a gente vai falar de um tema que a gente viu nas nossas aulas na primeira temporada de aulas virtuais. E esse tema que a gente viu foram as figuras espaciais. O que vem a ser figuras espaciais? São figuras lá do espaço, perto do Sol, da Lua? Não, figuras espaciais são figuras que ocupam espaço, né? Então a gente viu alguns tipos de figuras e a gente vai procurar falar dessas figuras aqui. Nós estudamos sobre os poliedros, que são essas figuras, né? Poliedro, que quer dizer poli, que significa várias, e edros, que quer dizer faces. Poli é várias, edros, faces. Então, a gente estudou os poliedros, figuras que têm várias faces. E esses poliedros que a gente viu, nós vimos praticamente duas classificações. Uma primeira, que são os prismas. Vamos colocar aqui prismas. E dentro dos prismas, a gente viu alguns tipos, como, por exemplo, né, nós temos o paralelepípedo e o cubo. Então, paralelepípedo, o paralelepípedo, ele é um prisma, que ele tem um formato aproximadamente parecido com esse que eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Ele parece um tijolinho. É lógico que ele pode aparecer de formas um pouquinho diferentes também, né? Um pouco mais magrinho, um pouco mais gordinho, mas ele é o formato de caixas em geral, tá? O formato que a gente vê nas caixas por aí. O que o paralelepípedo tem de especial? Bom, ele tem, em relação ao número de faces, vamos colocar assim, faces, ele tem, bom, ele tem uma, duas, três, uma aqui escondidinha aqui atrás, ó, 3 e 4, que é essa que está lá atrás, 5 com a de cima, 6 com a de baixo. São 6 faces. Arestas, lembra do que é aresta? Arestas são as uniões, é a união de duas faces. Então arestas são essas linhas, né, que unem as faces. Então a gente tem aqui uma, duas, três, 4 arestas desse lado, 4 desse outro lado são 8 e 4 que correm assim compridas, 12. Então são 12 arestas no total. E vértices são os pontos que unem as arestas. Esses pontinhos aqui que eu vou até destacar na cor vermelha, tá? Pra gente contar facinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e esse que fica lá atrás escondidinho, 8. Então ele tem 8 vértices. Gente, o paralelepípedo ele se comporta de uma maneira muito parecida com o cubo. Então eu vou falar aqui do cubo. Deixa eu só descer um pouquinho mais, senão vai ficar muito lá em cima. Então eu vou falar do cubo aqui, ó, paralelepípedo, agora cubo. Só que o cubo ele tem uma particularidade. Ele tem essas faces, arestas e vértices, tudo igual do paralelepípedo, porém o cubo é feito de quadrados. As faces do cubo têm formas de quadrados. Tá bom? Então o cubo ele tem faces 6, arestas 12 e vértices 8, do mesmo jeito. Só que as faces são quadrados. Enquanto do paralelepípedo, ó, aqui quadrados em todas as faces. No paralelepípedo, as faces podem ser retângulos ou quadrados também. Então, retângulos ou quadrados. Quadrados, tá certo? Então nós temos essas possibilidades.
Gente, quando a gente fala de paralelepípedo e de cubo, a gente tem uma coisa que vem à mente rapidamente, ficou ótimo, hein? Que são as planificações. Vamos planificar essas figuras. Planificações. Vai confundir com panificação, que é panificação onde faz pão, tá? Planificação é onde deixa plano, a gente vai deixar essas figuras planas. E como que vai ser isso? Ora, o paralelepípedo, se eu for fazer uma planificação deste paralelepípedo, ela seria mais ou menos assim, ó. Eu teria uma face sendo um retângulo fininho assim, eu vou fazer ela pequenininha, tá? Porque senão não vai caber aqui. Uma outra mais comprida, outra similar a essa primeira, que é a oposta, e outra comprida assim também, que seria a oposta dessa comprida que eu fiz. E aí a gente teria uma tampinha aqui, ó, e uma outra tampinha aqui. O paralelepípedo em geral ele vai ser assim. Já do cubo é mais fácil, porque o do cubo é tudo quadrado. Então do cubo eu sou obrigado a fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Tudo em forma de quadrado. Vai comer um pouquinho aqui na imagem, eu acho. Mas vamos fazer um esforço aí para enxergar. Olha o cubo aí, ó. Essa é a diferença do cubo e do paralelepípedo quando a gente fala de planificação, tá bom? Deu uma atropeladinha na imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Vamos ver se eu consigo mover aqui nosso sistema tecnológico de suportes. Ah, tá lá, ó. Que beleza. Tá ali o nosso cubo planificado e bonito. Bonito já é demais, né? Bom, mas tudo bem. Então tá aí, minha gente. Para de mexer, senão vocês vão ficar com enjoo. Bom, então a gente já falou dos prismas, né? De faces, arestas e vértices, e falamos também sobre as suas planificações. Vamos falar agora um pouco sobre as pirâmides. Bom, pessoal, então as pirâmides, elas têm uma característica importante que é a seguinte, ó, eu vou desenhar uma pirâmide parecida com aquela pirâmide do Egito, tá? A gente tem aqui, então, uma face da pirâmide, uma outra face lateral, e se a gente quiser enxergar o que está escondido ali atrás, eu tenho que fazer um tracejado assim bem de levinho, outro aqui e outro aqui. Essa pirâmide que eu fiz é uma pirâmide de base quadrada. Então, se a gente pensar em faces, ela vai ter 4 faces laterais e uma embaixo, então são 5 faces, né? Arestas, olha só, arestas, ela vai ter o seguinte, ela vai ter 4 arestas contadas aqui embaixo, que é 1, 2, 3, 4, que é a base do quadrado, e 4 que sobem laterais, então são 8 arestas. 8 arestas. E vértices, os vértices vão ser iguais ao número de faces. Isso acontece em toda pirâmide, tá, gente? Importante, uma característica importante de pirâmide. São 5 vértices, olha lá. 5 vértices, tá bom? Essa pirâmide que eu fiz é uma pirâmide de base quadrada, ou pirâmide quadrangular, tá? Gente, as pirâmides, elas podem ter bases de várias formas, inclusive de base triangular. Só que uma coisa que sempre acontece é que as faces laterais são triangulares, sempre, tá? Isso que diferencia a pirâmide do prisma, triangulares. Tá bom? Faces laterais são triangulares. Bom, vou fazer mais uma pirâmide aqui e depois mostrar a planificação dela para vocês, tá? Então, vou fazer uma pirâmide aqui de base triangular, também conhecida como tetraedro, triangular. Lembra que poliedro, a gente tem até ali, ó, poliedro quer dizer várias faces, né? Tetraedro quer dizer 4, que é tetra. Para quem está assistindo o futebol aí na Rede Globo, mostraram esses dias o tetra, né? O Brasil sendo tetracampeão, tetra. Tetra quer dizer 4. Tetraedro, ou seja, 4 faces. Bom, como é que fica essa pirâmide de base triangular? Eu vou fazer aqui a frente dela, certo? É bem simples até, mais fácil do que fazer a outra. A gente faz aqui a lateral, e aí eu faço uma linha atravessando daqui para cá. Pronto, a base é um triângulo, tá? Então o que vai acontecer? Faces, ela vai ter a de baixo e as 3 laterais, então são 4. Arestas,
ela vai ter as 3 de baixo e as 3 laterais, são 6. E vértices, ela vai ter 1, 2, 3, 4 também, como as faces. Lembra que eu falei? Faces e vértices sempre coincidem nas pirâmides. As arestas sempre é o dobro do número de lados da base. Se a base é triangular, quanto que é o dobro de 3? O dobro de 3 é 6, então vai ter 6. Se a base é quadrada, tem 4 lados, as arestas serão 8, é sempre o dobro. Tá bom? Vamos ver a planificação? Então vou colocar aqui planificações. Planificações. Como que ficam as planificações? Um jeito bem fácil de fazer planificação de pirâmide é você colocar, por exemplo, ó, de base quadrada, você coloca um quadradinho aqui no meio, tá? E aí você faz os triângulos todos iguais aqui na lateral, fica parecendo uma estrela. Existe uma alternativa a essa planificação, que é assim, você vai fazendo, você pode fazer o quadrado aqui assim, ó, né? Aí você faz um triângulo, aí você vem e faz outro triângulo e outro triângulo, tá? Ele também vai dar uma pirâmide, tá bom? Do tetraedro, é bem legal a planificação dele, tem um jeito bacana de fazer, que é assim, ó, você faz um triangulão, vai ficar pequenininho na verdade, né? E faz isso, ó. Se você fechar, imagina que você subisse essas pontas, ia formar um tetraedro, uma pirâmide de base triangular, tá bom? Isso é só para a gente ter noção de como é que funcionam as planificações das pirâmides. Certo, gente? Bom, como a gente está falando de geometria espacial, um assunto que é bem importante aí dentro da geometria espacial são os corpos redondos. Então eu quero falar um pouquinho para vocês também sobre os corpos redondos, tá bom? Vou falar sobre corpos que têm partes redondas, eles não são do grupo de poliedros. Bom, vocês devem reparar que eu apaguei aquela parte que estava falando poliedros agora, porque agora a gente vai falar de corpos redondos. O pessoal fica meio preocupado quando fala corpos redondos, né? Porque depois dessa quarentena vai ter muitos corpos redondos por aí, talvez eu seja um deles. Tem que tomar cuidado com a alimentação, hein, galera? Bom, então corpos redondos é o seguinte. Existem algumas formas conhecidas, né? Vocês vão reconhecer bem, ó, tem o cilindro, que é aquele que fica parecido com um copo, assim, né? Ele tem uma base aqui, superior, ele possui uma base inferior também. Se eu fizer o tracejadinho aqui, você vai entender, tá? O cilindro, ele tem, número de faces dele, 2. Arestas, ele não tem encontro de faces, então arestas dele é 0 e vértices 0 também. Aí nós temos uma outra que é o cone. Pensa assim, o cilindro ele tem parte plana e parte arredondada. Então o cilindro é uma figura que às vezes ele vai rolar, dependendo de como você colocar ele, ele rola, e dependendo de como você colocar ele, não vai rolar. Ele não vai girar numa superfície. Como que é o cone? O cone é aquele que parece o chapéu de aniversário, parece também, olha só, não é uma coincidência, tá? Ele se parece com o cone de trânsito. Por isso que aquele troço chama cone, né? Então esse é o cone. Ele tem uma única face, que é essa de baixo, o resto é tudo arredondado, tá? Ele não tem arestas, porque não tem faces para se encontrar, só que vértice ele tem um. É reconhecido que o cone tem um vértice porque é chamado de vértice também essa ponta. Embora não seja um encontro de arestas, mas é um vértice também. É reconhecido como vértice. E temos também a esfera. O que é esfera? Para a gente entender bem, esfera nada mais é do que a bola. Né? Imagina uma bolinha. Deixa eu tentar fazer aqui uma coisa. Se eu fizer só assim, você vai olhar e falar assim, parece um círculo, tipo uma pizza, né? Então a gente tenta fazer uns efeitos visuais para parecer que o negócio é uma bola, sabe? Isso aqui é só para parecer que é tipo um brilho, assim, sabe? Não existe isso desenhado no negócio. Imagina que é como se fosse só um brilho, assim, para você ter a sensação de que isso aqui é uma esfera, tá bom? Então, ó, é isso aqui, só para a gente ter uma noção. A esfera, ela não tem face, ela não tem aresta e ela não tem vértice. É tudo zerado. Tudo bem, gente? Essa é a parte, então, dos corpos redondos da nossa revisão de geometria das figuras espaciais, tá? É um assunto bem importante da gente estudar, tá? Essa questão dos corpos redondos.
uma revisão daquilo que a gente já tinha visto, né, na nossa primeira temporada das aulas virtuais, tudo bem? Pessoal, então não esqueçam, tá, se vocês tiverem alguma dúvida, de comentar. É importante que vocês comentem, que vocês tirem as dúvidas. Bom, é isso aí, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber notificações quando tivermos novos vídeos. E principalmente, se você tiver alguma dúvida, comentem!